Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil, nós vamos conversar agora com Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. A gente vai falar com a Patrícia sobre a pesquisa mensal realizada pelo DIEESE, que avalia o custo da cesta básica em 17 capitais pelo Brasil e registrou em 2022 que esse valor da cesta básica aumentou em todas essas 17 capitais que são pesquisadas. E essas altas mais expressivas, quando se compara com dezembro de 2021, com o mesmo mês desse ano, 2022, foram registradas em Goiânia, com quase 18%, Brasília, 17,25% e Campo Grande, com 16,03%, Belo Horizonte, 15,06%. A inflação oficial do país fechou o ano de 2022 com 5,79%, Patrícia, puxada principalmente pela alta nos preços dos alimentos. Mas o que a gente pode ver é que a inflação dos alimentos foi especialmente cruel, prejudicial, para quem ganha salário mínimo, para os aposentados, para os trabalhadores mais simples, não? Os dados da pesquisa, eles mostraram o que a gente chamou a atenção ao longo do ano, que nada foi feito em relação aos preços dos alimentos. Então, eles seguiram em altas expressivas, principalmente quando a gente olha o leite integral, longa-vida, a manteiga, o pão francês, o café em pó, que foram produtos que tiveram altas em todas as cidades e muito acima dos valores da inflação média de 5,79 no IPCA e 5,93 no INPC. Então, você tem aí um problema que já vem, esse problema é antigo, desde 2020 se chama a atenção para a política do governo e um conjunto de fatores explica isso. Esse resultado que a gente pode ver na pesquisa, também nos índices do IBGE, que é o conflito da Rússia e Ucrânia, né, que dificultou muito a importação de determinados bens, também o fenômeno climático Laninha, que acabou trazendo uma estiagem muito grande, e isso para pastagem é muito ruim, para a plantação de determinados alimentos também, ou chuvas intensas, dependendo da região. Você tem aí um câmbio que não se modificou, né? O real desvalorizado frente ao dólar, que faz com que haja um estímulo à exportação num momento em que a demanda externa é grande e a importação, no caso do Brasil, fica mais cara aqui dentro. Então, assim, foram vários fatores, a questão dos fertilizantes, os custos de produção no campo, e nada foi feito, quer dizer, você tem uma inflação que fica um pouco acima da meta, quando você olha o índice geral, mas por dentro dela, quando você vai entender essa inflação, você vai ver que os alimentos puxam, prejudicam, né, as famílias de baixa renda, e não tem nenhuma política para tratar essa questão. Inclusive, no mês de dezembro, o aumento foi expressivo também, né, Patrícia? Diferente dos meses anteriores, que mostravam até uma redução em alguns produtos, o mês de dezembro teve uma alta generalizada também, né? Sim, o mês de dezembro ele também chama a atenção pela alta que apresentou na pesquisa e coloca o desafio, né? É preciso recompor as políticas para que isso a gente consiga reduzir os custos de produção dos alimentos, para que a gente possa também ter um país que não só planta soja, mas que também produz alimentos de qualidade para a sua população. Então, é um desafio. Novembro, dezembro, mostra o problema, né? Segue mostrando o problema em alguns alimentos pontuais, mas você tem aí um problema que já vem desde 2020. Teve a Folha de São Paulo fez, por meio do índice da FIPE, né, de inflação no município de São Paulo, mostrou que os alimentos subiram 57% no governo Bolsonaro, enquanto a
a inflação no período, né, foi de 2019 até agora, foi de 30%. Então, você vê que isso vem acontecendo, a gente chamou atenção, falou de possibilidades de políticas, mas não houve interesse porque você estava privilegiando um grupo de produtores e exportadores que lucraram muito com isso, mas que a contrapartida foi a fome. Principalmente por quê? Porque a renda não subiu na mesma quantidade do que subiu os alimentos, né? A proporção não foi a mesma, então as famílias tiveram que escolher o que elas vão comer, o que elas vão, ou se elas vão pagar a conta de energia elétrica, porque apesar do INPC ter mostrado uma queda em 2022, a energia elétrica pressionou em outros anos, o combustível pressionou em outros anos. Então você tem aí escolhas políticas, né, que levaram a esse aumento da fome, a cerca de 33 milhões de brasileiros que deixaram de comer no país. Isso é muito grave. Patrícia, é possível a gente apontar, e aí eu coloco muitas aspas, o vilão do aumento do custo da cesta básica ao longo do ano de 2022, tirando aqueles aumentos sazonais, né, de alguns produtos, mas esses aumentos consistentes registrados ao longo do ano de 2022 são basicamente daqueles produtos ligados às commodities? Eu acho que o produto que mais subiu em 2022 foi o leite. E aí o leite tem uma questão no campo. Tudo bem que você teve o problema da estiagem grande, que dificultou as pastagens, mas você tem um custo de produção muito grande no campo, né? O custo de medicamentos, a questão da exportação de milho e soja, que são alimentos, né, para o gado. Então, tudo isso vai encarecendo a produção. E, efetivamente, o que se observou foi uma menor oferta de leite no campo. Então, você teve aumentos nas capitais de 20% a 40% do leite longa-vida. E, dentro dessa mesma linha, a manteiga também subiu nas 17 capitais com valores muito altos. Isso mostra que há necessidade de se olhar para a questão da produção do leite e também da carne, porque a carne ela não subiu tanto porque a demanda interna não pressionou. É diferente do leite, onde as indústrias de laticínio elas querem comprar esse leite do campo, então elas acabam pagando mais, né? E isso vem com o aumento de preços ao consumidor. A carne, principalmente a carne bovina de primeira, ela está num patamar tão alto que as pessoas já não conseguem comprar. Então, você tem um aumento, um aumento da exportação da carne e, por outro lado, internamente as pessoas não conseguem comprar a carne que o Brasil produz. Mas, do lado do produtor, existem questões, que é o custo de reposição do bezerro, que é a questão da pastagem, que é a questão dos custos de produção. Patrícia, eu estou olhando aqui a tabela produzida pelo DIEESE, mostrando que em 2022 o custo da cesta básica mais alto no Brasil é em São Paulo, com R$ 791 o preço dessa cesta, enfim, desses produtos. Isso representa quantos por cento do salário mínimo? Cerca de 60%, o salário mínimo, né? É 1.212, né? Mas se você pegar o salário mínimo líquido, você vai ter em torno de 66% do salário mínimo líquido. Quer dizer, o trabalhador, aquilo que ele recebe, ele gasta 66% para comprar essa cesta, que eu lembro sempre que ela é individual, ela não é uma cesta familiar. Tá? Essas quantidades que se baseiam no Decreto-Lei de 1938, o único decreto que fala sobre alimentação, é uma cesta individual. Então, se você pensa que você gasta R$700 para comprar uma cesta individual, para 2 pessoas, 1.400 já passou o salário mínimo. Para 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, que consomem como um adulto, vai para 2.100. Então, não cabe no bolso, né, do trabalhador que ganha o salário mínimo, comer a cesta básica. Isso é básica mesmo, são 13 alimentos. Sim, sem nenhuma... não tem chocolate, digamos assim, né? Agora, não, qual é o valor do salário mínimo ideal, né, ou mínimo, né, como diz o nome, para que um trabalhador com uma família composta por sua companheira ou companheiro e 2 crianças possam sobreviver ao longo do mês? Então, o DIEESE estimou que agora, em dezembro, esse salário mínimo necessário ele deveria ser R$ 6.650.
que é um valor muito acima do mínimo vigente, mas que coloca um norte diante da possibilidade agora concreta de uma política de valorização do salário mínimo, de que se caminhe para reduzir essa diferença entre esse valor de referência e o mínimo vigente. Então, é importante a gente ver, como ele é um indicador que se baseia numa cesta de alimentos, o aumento dos alimentos vai trazendo esse indicador para cima. Então, você fica mesmo com uma situação bastante complicada quando você não aumenta o salário mínimo, como foi a escolha política do governo anterior, e os alimentos seguem pressionando. Quer dizer, as famílias precisam comer, elas precisam viver. Então, elas vão ter que ou substituir refeições, deixar de comer, o que é muito triste. Bom, para a gente terminar, Patrícia, é claro que essa situação não se modifica imediatamente. O que é preciso fazer para a gente retomar aquele padrão que existia durante os governos de Lula e Dilma? É investir na agricultura familiar, é investir em estoques de reguladores. Como é que é possível fazer com que essa cesta básica, além de aumentar, claro, o valor real do salário mínimo, o que é preciso fazer para que a gente possa ter a cesta básica na mesa do brasileiro e da brasileira? Olha, eu acho que a gente precisa diversificar a nossa produção e aí o investimento para a agricultura familiar é essencial. A gente já observou os resultados dele. Muitas famílias saíram de uma situação de insegurança alimentar, principalmente pelos programas de aquisição de alimentos nas regiões do Norte, Nordeste, principalmente, onde você tem uma produção menor, né? Porque o que acontece lá, ele vai vender aquilo que compra. Mas se o governo se propõe a comprar tudo aquilo que ele produz, ele vai vender aquilo que ele produz, que as pessoas querem comprar. Se o governo se propõe a comprar tudo que ele produz, ele pode diversificar essa produção. E aí, com parâmetros de uma produção com boa qualidade, de alimentos que são, como se diz, que são plantados de forma correta, com menos fertilizantes. Então, tudo isso faz com que esse alimento bom chegue a um preço razoável para as famílias daquela região. Então, lucra o produtor, porque ele diversifica a sua produção e consegue, então, ter uma renda maior, e também lucram as famílias que vão comer um alimento de qualidade. Então, a agricultura familiar é essencial, eu acho. E a política de estoques reguladores precisa ser retomada, né? A Conab precisa ser refeita, né? Readquirir os armazéns onde ela guarda os grãos, porque houve um processo de desmonte e de privatização. E aí eu acho que também a recomposição da renda das famílias é essencial, porque as pessoas vão poder comprar mais. Então, são políticas que são necessárias e têm que ser feitas rapidamente. Acho importante também a retomada de estudos para questões no campo, como a questão do leite, que precisa ser olhada para ver o que se pode fazer, porque a gente vem vivendo esse aumento do leite sistematicamente, né? Ele deixou de aumentar no período de entre-safra e permanece num patamar muito alto durante todo o ano. Então, é necessário também olhar para a cadeia do leite, olhar para a cadeia da carne e ver exatamente como resolver essa questão. Agradecer a participação de Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE, comentando com a gente os resultados de mais uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos sobre o valor da cesta básica, uma pesquisa realizada em 17 capitais do país. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Um abraço para você e a gente volta a se falar. Conversamos com Patrícia Costa aqui no Jornal Brasil Atual.